Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 6 de outubro e o texto diz assim: dificuldades que o promovem. Em Salmos 46:1, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? Aí assim que eu terminar de ler o texto aqui do livro, eu vou ler o Salmos 46 inteiro, tá bom? Aí o autor vai nos dizer assim, olha, fé e resiliência caminham juntas, pois ter fé é compreender que muitas vezes o obstáculo é a mola propulsora que nos levará ao nosso destino. Situações difíceis vão chegar para todos nós. Momentos ruins e circunstâncias contrárias são inevitáveis, mas o fato é que Deus pode converter tudo isso em grande aprendizado para a nossa vida. Se não fosse o gigante na frente de Davi, ele não teria oportunidade de se provar um homem segundo o coração de Deus naquele momento. Da mesma forma, o gigante que você está enfrentando pode revelar o grande tesouro que está dentro de você. Entenda que Deus não falha, portanto, há motivos para nos alegrarmos, independentemente das circunstâncias que estejamos enfrentando, porque por meio delas podemos revelar a glória de Deus. Constantemente corremos riscos. E se mantivermos trancados dentro de um quarto, não nos arriscamos, mas uma vida na zona de conforto não nos leva a grandes conquistas, não é mesmo? Muitas vezes, a falsa paz pode nos afastar do crescimento de Deus, né? Do crescimento que Deus quer gerar em nós. Costumo dizer que, se tudo está muito tranquilo, você não tem enfrentado oposição ou dificuldades, talvez haja algo errado. Em Deus, as dificuldades e circunstâncias contrárias são como trampolins que o conduzirão a lugares que você nunca imaginou estar. Saiba que Ele vai à sua frente e sempre esteve com você. A partir de hoje, passe pelas lutas, sabendo que logo à sua frente, Ele o conduzirá a bênçãos ainda maiores. Glórias a Deus por isso, né? Uma frase do autor diz assim: uma visão de fé e confiança em Deus paralisa aquilo que está tentando paralisar você. O devocional 280, leitura bíblica Eclesiastes 6, palavra-chave, vencer. Né? Então que nós possamos vencer, receber a vitória de Deus, porque todas as dificuldades que nós passamos é para nos promover. Deus permite dificuldades na nossa vida para nos promover, né? Para passar a gente como se fosse na escola, passar a gente de ano, né? Então nós temos provas para fazer as provas, né? Tirar nota alta e passar. Amém? Vamos passar de ano, vamos ser promovidos por Deus, porque Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos e Ele nos ama e Ele sempre tem bênçãos para cada um de nós. Então eu vou ler aqui, eu vou ler os Salmos 46. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 46 e vamos aprender um pouquinho mais do que Deus tem para nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler e aprender do Senhor, porque Deus, Ele tem infinitamente mais para manifestar na nossa vida do que tudo quanto pedimos e do que tudo quanto pensamos ou imaginamos que exista, amém? Aqui, ó, abra sua Bíblia comigo, Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Amém? Então aqui Deus tem provisão para todo o seu povo. Deus é um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações. Vamos nos atentar para esta passagem, né? Todas as vezes que você estiver passando por dificuldades, né? Como disse ali no texto que nós lemos, as dificuldades, elas vão nos promover. Então, assim, não se entristeça quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma situação complicada, em qualquer área da sua vida, né? Seja na área espiritual, tá passando por alguma dificuldade na área ministerial também, para aqueles que trabalham na igreja, né? Trabalha na igreja de Cristo, tá passando alguma dificuldade na sua vida familiar, na sua vida sentimental, tá passando por dificuldades no seu trabalho, na vida profissional e financeira, tá passando por dificuldades de questões de segurança, questões na justiça, questões na saúde. Não importa em que área que você esteja passando, qualquer tipo de dificuldade, corra para Deus, leia a palavra de Deus, ore, clame por Ele, porque só Ele vai poder te tirar. Só Ele vai poder te dar a vitória em cima dessas tribulações, em cima dessas dificuldades, em cima de todas essas coisas ruins que nós passamos no dia a dia. Porque a palavra de Deus diz, né? Em João, se eu não me engano, é em João 16:33, que diz, né? Que Jesus disse que no mundo que nós passaremos por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Então, não se turbe o vosso coração, não fica conturbado, não fica desesperado, preocupado, porque assim, a gente acaba ficando, né? Porque nós temos uma carne, né? Infelizmente, que acaba nos arrastando para baixo, né? Mas nós não devemos ficar preocupado com isso, né? Porque Deus, Ele tem vitória para nossa vida. Ele tem vitória, Ele tem solução, só Ele. Então, por isso você tem que clamar por Ele aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, ó. Achei, ó. João, ó, livro de João, capítulo 16, versículo 33, para você ler e nunca se esquecer disso, ó. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso aqui é Jesus falando. Jesus falando com o seu povo, Jesus falando com os discípulos, Jesus falando para nós. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Todas as tribulações que vêm para nossa vida é para nós vencermos, como Deus fala na palavra dele. Nós vamos ser promovidos, porque se nós tivermos fé, paciência e tivermos paz em Jesus, nós venceremos todas as situações difíceis, porque Deus vai enviar a provisão para a solução daquela situação. Basta a gente orar, pedir sabedoria a Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Você faz o possível e Deus faz o impossível em cada situação da nossa vida. E nós seremos vencedores. E glorificaremos o nome de Jesus em todo o tempo, amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, os seus projetos, e te ajude a vencer tudo, e para mim, para minha família também, em nome de Jesus, porque Deus tem cuidado de nós.